Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui, nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui com esse programa Acendendo Você, na nossa quarta-feira aqui, às 7h30, trazendo mais um tema provocativo para reflexão para vocês aqui, como toda semana a gente faz, né? Antes de iniciar, mais uma vez, né, lembro vocês, né, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e dê o seu gostei lá, que isso contribui bastante para desenvolver o nosso trabalho aqui e poder continuar trazendo essas informações, essas reflexões para vocês aqui toda quarta-feira. Tema de hoje, regime de crenças, o que faz parte de você e não é seu. Por que esse tema? O que tem isso com as pessoas, né? Vamos começar, então, a falar um pouco da crença em si, né? Do acreditar. Tudo começa neste sentido, né? O que o sistema, o que o poder, o que os controladores do pensamento humano desejam que você acredite, né? O que se deseja que você acredite? O que serve a você como uma crença? Então, o ato de acreditar é um ato passivo, né? A gente tem que observar isso. Antes de mais nada, de a gente falar um pouco do regime de crenças e desse complexo todo, vamos analisar o ato simplesmente de acreditar. Eu acredito, eu desacredito ou não acredito, né? O que significa isso? Eu já há muito tempo que gravo algumas lives para vocês e também ministro palestras a respeito de temas relacionados ao desenvolvimento da consciência. Sempre disse para aqueles que me escutaram a crítica em relação à questão da crença, né? Por quê? Como eu acabei de dizer, acreditar é um ato passivo, né? Quando você passa a acreditar, o que você está fazendo? Metaforicamente, simbolicamente falando, você está comprando um ingresso para algum assunto que você acha que é pertinente a você e ponto final. A começar pela própria crença no Criador. Muita gente crê no Criador porque quer comprar o ingresso para o céu. Aquela coisa bem simplória, bem simples, mas a verdade é essa. E muito maior do que a gente pensa. Pode parecer muito simples, muito até infantil isso, mas é assim que funciona. Então a pessoa acredita porque ela quer garantir o ingresso, né? Seja num assunto, seja no céu, seja onde for. Então eu passo a acreditar ou não acreditar dentro de uma escolha, de uma lista de coisas que eu quero acreditar. E por que a crença é tão perniciosa para o ser humano nesse sentido? Porque na medida que você acredita, você deixa de agir, você não vai atrás para vivenciar a experiência. Como eu acredito, eu me coloco meio num estado de autossegurança e conforto. Eu não me preocupo em vivenciar aquilo, né? As próprias crenças na criação, a própria crença do ser humano no Criador, ele coloca muito passivamente. À medida que a pessoa declara-se que crê, né, num ente maior, então ela entende que ela, fazendo parte disso, o resto, né, vem por extensão. E não funciona assim. Sabe-se que a crença, como esse ato passivo, ela retira você do ato, né, do ato e do fato. Enquanto a aceitação já começa a ser totalmente diferente nesse contexto. E que eu sempre traço esse paralelo entre a crença e a aceitação. Enquanto você apenas crê nesse ato passivo, né, você não vivencia. Você apenas tem uma sensação e uma autoenganação de que, crendo ou acreditando, você faz parte daquilo, você participa daquilo, seja o que for. Aqui eu falo do Criador porque é mais fácil de a gente entender esse processo. Mas pode ser qualquer outro assunto, pode ser qualquer outra questão da nossa vida. E o experienciar é justamente a partir do momento que a pessoa não crê apenas, ela aceita. Então, ela aceita o processo. Então, ela aceita determinado assunto. Nessa aceitação, o que acontece?
né? Acontece a necessidade de você pesquisar a respeito, de você vivenciar, de você buscar informações para você firmar uma convicção e uma vivência dentro daquele aspecto, dentro daquele contexto. E isso, se a gente subir no patamar mais elevado, você chega na criação. Experienciar a presença do Criador, ou a participação do Criador em nossas vidas, é o ápice, né, da nossa realização existencial. Mas não indo tão acima, né, mas indo na nossa realidade dia a dia, o que acontece com as pessoas muitas vezes, né? Por uma questão pessoal, né, de autoconvicção, eu acredito nisso, acredito naquilo, mas não tem o trabalho de experienciar o fato, né? Não tem o trabalho de pesquisar, de buscar informação em relação a isso. E por que a gente fala dessa questão de crença agora, de acreditar agora? Porque estamos passando, né, por um período que culminará com alguns fatos, mas esse período já tem todas as características do que a gente conhece como transição planetária. Essa transição planetária é para nós aqui, e efetivamente nesse momento, que nos interessa falar na nossa transformação como seres humanos. Então, interessa muito, sim, cada um de nós refletir pelas suas atitudes e pela sua forma de ver a vida, pela sua forma de lidar com os fatos. E a crença te coloca num estado de inércia, né? De passividade. Você aceita ou não aceita, acabou. Né? E enquanto que a atitude de aceitação desenvolve a possibilidade de você buscar conhecimento, buscar suas convicções, negar, até negar. Você fala, não, mas isso aqui é difícil de eu aceitar. Agora você vai e busca uma outra informação, uma outra, que depois pode modificar a sua forma de enxergar fatos, atos, circunstâncias, formas de entendimento da vida e do universo e do mundo. Dizer simplesmente, eu acredito, não acredito, acredito nisso, acredito que o homem foi para a Lua, que o homem não foi. Vai pesquisar, você vai ver que tem muita coisa interessante nisso. Ou eu não acredito, enfim, na ciência, não acredito nisso, não acredito nas falas racionais de alguma figura. Pesquisa. Você vai ver que tem muita verdade em tudo, né? Desde que nós a busquemos, né? Simplesmente crer ou não crer te isola totalmente no campo da ignorância, do ignorar. Eu acredito, não acredito. Se eu acredito, estou dentro, faço parte. Eu não acredito, não aceito, e está tudo certo. E isso é a zona do ignorante. Né? Isso é muito complicado no desenvolvimento humano e na nossa existência enquanto espécie, enquanto seres aqui viventes. Né? E dentro dessa questão da crença, né? Eu acredito, não acredito, eu vi que foi publicado assim, que não foi publicado assim. Existe uma coisa bastante séria que a gente leva a falar sobre isso. Eu não tenho muito tempo aqui para falar para vocês, mas faz parte desse conteúdo bastante importante, que além da crença, quem rege as suas crenças? Qual o regime de crenças que te controla? Isso é muito, muito importante. Então, quando eu saio dizendo eu acredito, não acredito, tem um segundo estágio também de reflexão. Quem manda no que você acredita? Isso é muito importante. Quando uma pessoa assume que crê em alguma coisa, qual a origem disso? Da onde você tirou isso? Quem te disse que esse fato que você diz acreditar, simplesmente acreditar, não só tem a verdade nele, como faz sentido para a sua vida? E aí nasce, então, a questão, a regime de crenças. Que sistema que controla aquilo que você pensa e aquilo que você não aceita, porque eu estou usando a palavra aceitar aqui no sentido amplo, no sentido muito mais digno ao ser humano encontrar a verdade. Mas quem faz você assimilar fatos, guardar em si, comprar o ingresso para algum assunto,
que no regime de crenças ou na crença faz você ter a sensação que você tem pertencimento a algo. Achar que tem pertencimento à criação sem vivê-la, você não pertence a nada. Viver só da sensação, da crença, né? Uma sensação que você faz parte, mas não vivenciar isso, você não faz parte de nada. Você está bem fora, totalmente fora, totalmente. Aí voltando, né? Quando a gente começou a falar do regime de crenças, quem domina aquilo que você pensa? Da onde vem o que você pensa? Onde está escrito o que você pensa? Ou as coisas que você escolheu para acreditar e não vivenciar. Pior ainda que a passividade da crença é quem manda nela. E aí a gente sabe que tem uma lista. Né? Tem uma lista. Hoje nós temos também uma coisa bastante complicada, que são os influenciadores de opinião. Sem tirar o mérito e o crédito de cada um deles, tem a sua importância, mas o descuido de ficar com a opinião deles. Porque os influenciadores de opinião, e aí vai desde do pessoal de mídia, que fala nos meios de comunicação, como aqueles que trabalham na internet, todos eles têm a sua importância. É muito lúcido, é muito claro você ouvir o que esses influenciadores dizem, mas o perigo é ficar com a opinião deles. Esse é o ponto que nós estamos chegando aqui. Ele fala o que eu penso, então ele é bom. A gente ouve muito isso, essa questão simplória mesmo. Ele fala o que eu penso, o que eu acredito, então ele é bom, o cara é bom. Ele fala dentro de uma linha de uma outra forma de pensar, então não. Só que a vida vivenciada, ela não é tão simplória assim, né? Não é tão desligada desse jeito. A experiência do conhecimento é o que realmente te faz colocar dentro da sua vivência, do seu crescimento e da sua independência, especialmente a independência de pensamento. Pensamento e ação. A crença te leva num sentido de insegurança, onde você sempre precisa estar ouvindo alguém. Você precisa colocar os seus ídolos e as suas referências em destaque para você agir e pensar. Inclusive, deixando que alguns pensem no seu lugar, que também é muito complicado. Não só assumir a opinião dos outros, mas querer que os outros pensem no seu lugar. Isso tem resultados catastróficos. Estamos vivenciando hoje o ápice de um verdadeiro vulcão político, social e econômico, de anos de passividade relacionados a isso. Nas crenças de promessas, nas crenças de resultado, e na projeção externa de si, de quem vai pensar no nosso lugar, ou já pensou. Só que, invariavelmente, quem se coloca a pensar no lugar do outro, ele vai construir interesses para si, não para a sociedade, não para nós. Isso é muito importante observar, é muito importante considerar. E o regime de crenças exatamente reúne quem manda naquilo que você pensa. Porque, afinal de contas, se você apenas acredita e se coloca passivamente, é muito fácil dizer o que você tem que pensar. E a gente sabe a origem da forma de que as pessoas pensam. A origem da forma que as pessoas pensam, infelizmente, não está em livros. Não está em grandes mestres e professores. Está nas origens mais vulgares e piores que a gente tem de se poder comunicar alguma coisa nos dias de hoje. Sabe-se que os sistemas de movimentação de audiência de massa, eles não têm conteúdo para te esclarecer, eles não têm conteúdo para você pensar.
Portanto, são esses conteúdos, né, que regem as crenças das pessoas, especialmente as limitantes. E nesse conteúdo todo vem aquilo que a gente fala em outras lives, porque essa de hoje nada mais é que um link e um desdobramento das demais. Dentro do regime de crenças vem aquele ingrediente que é dado diuturnamente, dentro do noticiário, dentro do cinema, dentro das questões reais e fictícias, que é o medo. Incutir o medo, desenvolver o medo dentro das pessoas. O impacto dos fatos catastróficos da vida de forma repetitiva criam uma crença dentro de você de que o mundo é de uma forma que, na verdade, ele não é. Que nem você vivencia. Porque da forma que incutem o medo diuturnamente nos sistemas de comunicação, se você vivesse isso de verdade, ainda que você acredite que o mundo é assim, você seria improvável uma pessoa existente no planeta ou na sua realidade da forma que você tem a sua vida. Então, é muito importante observar isso. Muito importante observar a mensagem. Aquilo que você recebe como mensagem, assimila e aceita. Claro que, felizmente, nosso público que assiste o Acendendo Você já acendeu em grande parte. Então, muita coisa que eu digo aqui, que é atitude recorrente das pessoas, muitos que me escutam aqui, talvez todos, não tem mais essa ação, essa atitude. Mas o nosso papel, a nossa tarefa é levar o exemplo para os demais, para que eles acordem, despertem desse processo repetitivo de crenças vulgares no sentido da sua existência e dessa importância. Transforme a crença numa atitude, num agir, numa aceitação, como eu disse anteriormente para vocês. O regime de crenças e a própria crença também, ela desenvolve o pensamento polarizado. O que é o pensamento polarizado? Se não é uma coisa, tem que ser outra. Necessariamente tem que ser outra. E o processo de existência humana, ele é multidimensional, multidisciplinar, ou seja, a grosso modo ele é quântico, ainda que eu diga a grosso modo de uma forma talvez não perfeita, porque o quântico não tem nada de a grosso modo, ele é uma realidade. No mundo quântico não existe o sim ou não, existe as múltiplas possibilidades. A polarização de pensamento é uma arma contra as pessoas. E atualmente isso está muito, mas muito bem plantado no nosso meio de pensamento e no nosso meio social. Justamente usando as nossas crenças, os nossos valores, quando temos, que nem todos temos, mas uma boa parte tem. E nesse contexto, essa polarização de pensamento. Então, você não tem que pensar de um jeito, tem que pensar de outro. Não, você tem que abrir a sua mente, abrir a sua capacidade de assimilação para muitas possibilidades. Óbvio que aqui, quando a gente fala de valores, os valores são únicos e são absolutos. A verdade é única, a verdade não tem cada um a sua verdade. As mídias e os comunicadores adoram soltar essa, né, os intelectuais, cada um tem a sua verdade. Não, cada um não tem verdade nenhuma, cada um tem a sua realidade, como ele vê o mundo. A verdade, ela é única, é uma só. Isso sim, é absoluto. Agora, a forma de você enxergar o mundo, existem muitas possibilidades, inclusive nos nossos atos corriqueiros. E aí, falando de crença, assim, como a gente vê cada situação. No nosso dia a dia, nós enfrentamos muitas vezes situações que, de acordo com que nós cremos a vida, ou nós enxergamos a vida, muitas vezes nós damos interpretações totalmente erradas numa situação que é uma situação tranquila, não tinha nada de... Né, nós pensamos que a pessoa cometeu esse engano, aquele, ou fez isso, fez aquilo, você vai ver, é um atropelo de ideias que a gente guarda muitas vezes dentro de si, e aí interpreta a vida de forma totalmente equivocada.
onde você pode evitar conflito, você pode evitar discussão, você pode evitar maus sentimentos, uma série de processos. Veja como anda, né, a nossa crença, até onde ela se permeia na nossa vida. E como nós podemos lidar com ela de forma, né, a transformar. E como nós estamos no processo de transformação, volta sempre aquela questão, transição planetária, não é uma questão planetária, é uma questão também universal. Se fazemos parte deste contexto atual, nós também estamos em transição. Nessa transição, esse reconhecimento aonde estamos, com que queremos acreditar e quem manda no que a gente acredita, né? Quem domina isso, que tem de valor realmente na sua vida, a crença ou a certeza? A crença é uma escolha. Eu escolho acreditar ou não. Tantas coisas tem aí para acreditar ou não. Agora, a certeza, não. Certeza não é exatamente uma escolha. Certeza é resultado da verdade. Você foi buscar, você está convicto. E não pense que a sua convicção atual pode ser eterna. Não queira essa garantia. Ninguém tem garantia de uma certeza eterna de qualquer fato. Porque a vida se modifica, as coisas se modificam. Mas o importante é estar aberto a aprender. Inclusive mudar de ideia, mudar de opinião. Então, cuidado também com a necessidade da certeza, o orgulho de si para que tudo seja certo. A vida não é movida desta forma. Hoje, muitas coisas são verdade, verdade útil. Daqui a pouco, pode se modificar. Até porque, dentro desse processo de transição, onde a gente esbarra agora na nossa consciência, em quinta dimensão, eu digo esbarra porque ainda estamos muito presos a 3D, né, com muitos processos ligados à terceira dimensão, mas mais do que nunca agora, né, nessa mudança, a certeza de viver, né, a verdade, ela é transformadora, né? E a construção da consciência em si faz você estar realizado como ser, como criatura humana e tudo mais. E digo a vocês, eu vou gravar uma live sobre isso, que consciência é tecnologia. Como assim? Não pensem que a tecnologia mecanizada ou essa inteligência artificial é a consciência que eu estou falando. Mas a nossa consciência, ela vale muito mais do que a própria tecnologia. Ela está infinitamente mais avançada que a tecnologia. Então, numa linha de comparação, a nossa consciência, ela é uma espécie de tecnologia quântica. E essa tecnologia quântica querem nos expropriar historicamente. Porque como essa tecnologia quântica ela é infinita e imensamente possível, né, de ela abranger, de ela guardar conhecimento, de ela ser transformadora, então sistemas ligados a tal inteligência artificial e outros meandros da nossa tecnologia mecanicista e eletrônica, né, procuram substituir a nossa vida por essas tecnologias. E, no entanto, nós temos a essência, né, de um ser maior dentro de nós, latente. Necessário é que nós criemos um ambiente que permita esse despertar grandioso dentro de nós. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje deixei aqui uma mensagem de reflexão para o que se crê, o regime que manda nessa crença, e o que a gente pode fazer com isso para se transformar, para se abrir, né, dentro desse universo que é o nosso crescimento. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui e a todos os mais que vierem nos assistir. Deixo aqui minha gratidão também à nossa coordenação, a Angela Cristina, aqui da De Pascoal, da TV Crom,
ao apoio de todos, e espero vocês na próxima quarta com mais um tema aqui, para a gente poder conversar sobre acendendo você, acendendo a nossa consciência. Obrigado a todos e até a próxima.